No grande expediente, vereadora Gladys Frisso. Senhora presidente, eu cedo meu espaço ao vereador Felipe Gremelmaier. Vereador Felipe, da tribuna. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero primeiramente agradecer a vereadora Gladys pela nossa troca de espaços na semana. E eu vou aproveitar esse momento, até porque fui fazer uma pesquisa de campo em São Paulo com relação ao turismo esportivo, porque nós estaremos em Caxias esse ano recebendo um grande evento, que é a Surdo Olimpíada. E eu acredito que nós temos muito mesmo para ganhar com esse processo todo e que a gente possa manter isso vivo para o futuro da cidade por muito tempo. Por muito tempo. A Surdo Olimpíada vai nos abrir uma dimensão mundial do turismo esportivo que a gente ainda não tem noção da capacidade que esse evento vai nos proporcionar de fortalecimento do setor do turismo, do esporte, do lazer, obviamente, mas também do turismo da prática esportiva, vereador Camilles, que foi o que o senhor apresentou aqui ontem, quando as pessoas viajam para algum local para poder fazer a prática do esporte. Então, essa é uma das modalidades que tem muita força, que ganhou muita força durante o período da pandemia, vem se fortalecendo. E existem exemplos no mundo inteiro do que a gente pode desenvolver e o que a gente pode utilizar como prática de turismo esportivo. São Paulo tem uma gama muito grande de possibilidades dos mais variados pensamentos e linhas do turismo esportivo que podem ser utilizados em qualquer cidade do país. Então, a criação de atrações para os turistas, elas vão até lojas. Existe uma loja em São Paulo, eu fiz questão de colocar a foto aqui, é o meu irmão que estava comigo nesse final de semana em São Paulo, que é a Arena NBA, na cidade de São Paulo, onde a loja de produtos da NBA, produtos oficiais da NBA, permitem a prática da atividade esportiva. E não só como recreativa, mas também na possibilidade de disputa de jogos, porque essa loja tem, inclusive, uma quadra de basquete que ela pode ser locada pelos frequentadores e podem aí fazer a prática da modalidade esportiva, obviamente que toda ela voltada com os produtos da NBA. Um outro grande exemplo de utilização, pode voltar, Cleber, deixa só um pouquinho naquela anterior. A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, sediada em São Paulo, começou a abrir a partir do crescimento das modalidades esportivas de desporto no gelo, começou a abrir o seu espaço para locação. E a Arena Ice Brasil, ela vem desenvolvendo diversas atividades. Depois eu vou voltar para falar sobre essa questão em específico, mas um dos grandes exemplos, e que pode ser facilmente adaptado em estádios, independentemente do tamanho deles, é o que eu pude acompanhar na Arena do Corinthians, lá em São Paulo. Nesse final de semana que eu estive por lá, com o meu irmão, com o meu filho, tinha um jogo Corinthians e Ponte Preta, e a Arena do Corinthians recebeu quase 40 mil pessoas, vereador Cadori. E existe um camarote Kids voltado especificamente para as crianças. Ele pode ser locado pelos pais para realizar o aniversário da criança lá. E durante 4 horas antes, é o primeiro setor do estádio que abre, ele abre 4 horas antes do jogo, e ele oferece praticamente 3 andares de brincadeiras para as crianças, todos eles com cuidador, inclusive uma quadra de futebol de grama sintética para as crianças poderem jogar futebol dentro do camarote. Tem tirolesa, tem videogame, tem cama elástica, tem alimentação. Então, nós almoçamos no camarote,
né? Tem bebidas, enfim, tem tudo aquilo que a gente imaginar de uma festa de criança tem sendo oferecido nesse camarote. Então, tu compra um ingresso, obviamente que tu paga um valor um pouco a mais, para utilizar todo esse serviço em dias de jogos do Corinthians, que é um atrativo muito grande. E eu comecei a conversar com as pessoas que estavam frequentando esse espaço e encontrei muito poucos paulistas, vereador Cadori. Encontrei turistas do Rio Grande do Norte, do Paraná, de Santa Catarina, muitos do interior de São Paulo, nós que éramos do Rio Grande do Sul. Enfim, é uma proposta totalmente diferenciada para atrair as famílias para os jogos, obviamente, né, gerando renda para o clube, mas também oferecendo um espaço diferenciado para os turistas frequentarem esse espaço. Com relação à Arena Ice Brasil, eles locam esses espaços todos, eles têm pista de patinação, né, muito frequentada. Nesse dia havia treinamento de atletas, mas tu pode locar essa pista também. Tem as duas únicas pistas oficiais da América Latina de curling, então é muito atrativo, porque é um esporte totalmente diferente, que a gente está acostumado a ver só pela televisão. E com o avanço dos Jogos Olímpicos de Inverno, né, esse ano na China foi um grande sucesso. Agora o próximo, em 2026, na Itália, já começa a ter essa movimentação, a delegação brasileira começa a crescer em participação, o interesse nacional começa a crescer em participação, o que acaba, né, rendendo uma nova oportunidade de turismo, que é a alocação desses espaços onde acontecem as competições oficiais do desporto no gelo aqui no Brasil. Pode passar, Cleber. Essas tipologias de turismo, né, aí a gente foi assistir um jogo do São Paulo Basquete, inclusive no Complexo do Morumbi. Depois eu vou apresentar outras fotos, mas no Complexo do Morumbi, tu pode jantar antes de uma atividade esportiva ou durante. O São Paulo oferece um restaurante dentro do Morumbi. Tu pode assistir o jogo, ou durante uma semana, esse dia que nós fomos não tinha jogo do São Paulo, mas tinha um jogo do São Paulo Basquete, que é adversário do Caxias do Sul Basquete aqui no NBB, estiveram jogando aqui em Caxias já. E aí tu pode jantar no estádio e sair do restaurante e assistir o jogo do basquete, ou se tiver jogo do São Paulo, tu assiste o jogo do São Paulo. Então, é o turismo da prática esportiva, turismo de evento esportivo e o turismo esportivo de nostalgia, que eu vou apresentar logo aí na frente. Vereador Cadori, seu parte, depois eu sigo. Vereador Felipe, por várias vezes te elogiei pelo aprofundamento que você tem do tema turismo, esporte, agregados, e agora vem esses atrativos aí que o senhor teve a oportunidade de visitar em São Paulo, e isso demonstra que as pessoas estão preocupadas em investir no sentido de gerar oportunidade de atração, porque as famílias têm que estar presentes no estádio. A gente fica triste pelos episódios que estão acontecendo a nível nacional em relação ao esporte, mas eu acredito sim que quanto mais as famílias estiverem presentes, e quanto mais haja investimentos, e realmente estão acontecendo, o esporte ele começa a despertar nas pessoas aquilo que tem que despertar. O convívio, a saúde, o lazer, momentos de prazer, não só individualmente, como com os filhos e com as mulheres, enfim, com a família. Então, parabéns pelo tema. O senhor sempre, com muita propriedade, discute, se aprofunda e traz para nós e para a sociedade grandes informações. Parabéns, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadori. Permite uma parte, vereador posterior. Dois exemplos, né, lá na Arena Ice, da prática do curling. Eu pratiquei curling e meu filho praticou a patinação no gelo, e vou te dizer, a criança que entra não quer mais sair, porque tem um instrutor, ele ensina a criança como dar os primeiros passos, literalmente, na patinação, e depois vai e a criança se sente realmente à vontade de fazer algo totalmente diferente daquilo que ela está habituada. E nós temos em Caxias várias possibilidades. Nós temos a sede da Ascaero em Anarrec, que é o aeromodelismo, que tem muito praticante, que vem muita gente de todo o país para fazer essa prática, vereador Fantinel, lá na Ascaero. O vereador Camilo trouxe aqui o Trilhas e Montanhas, que também muita gente veio de vários estados para praticar. Eu estive visitando novamente um exemplo do futebol de mesa, onde nós tínhamos aqui 6 estados representados.
fazendo a prática do turismo esportivo. Então, os exemplos são os mais diversos. Né? E outra coisa que me chama muita atenção, na sequência, uma declaração de líder, vereadora Denise. Vereador Felipe segue em declaração de líder. Que nos chama muita atenção é a forma de interatividade. Porque eu consegui assistir 3 jogos no final de semana em São Paulo. Eu fui na Arena Corinthians, assisti Corinthians e Ponte Preta, depois no sábado, no domingo pela manhã, fomos assistir Juventus e São Bento na Moca, que também é extremamente tradicional, aí o turismo de nostalgia da sua forma mais presente, e terminamos o domingo no Allianz Arena do Palmeiras, assistindo Palmeiras e Santos, que é uma outra forma de interatividade. Né? Então... E trago aqui isso, o vereador Scalco, que trabalha muito essa questão do avanço. Né, São Paulo, tu não usa mais papel. Tu não usa mais cartão de crédito. É tudo no celular. É tudo no celular. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na Arena do Palmeiras. Quando tu entra na Arena do Palmeiras, tem uma pessoa que te pergunta se é a primeira vez no estádio. Aí eu, obviamente, disse que sim. Aí ela disse, o senhor, por favor, baixe o aplicativo do Allianz Parque, porque nós estamos evitando filas nos locais. Se o senhor quiser comprar qualquer coisa do bar, o senhor solicita pelo aplicativo, o senhor paga pelo aplicativo e só passa no bar para retirar. Então, qualquer estacionamento que tu entra em São Paulo, tu não usa mais papel. Tu passa o celular e tu... Então, isso vai chegar logo aqui nas outras cidades. Então, nós temos que começar a pensar também nesse formato de aceleração do processo, porque isso vai vir aqui. Aí está o exemplo do turismo de nostalgia que eu falei, né? No estádio do Nacional, extremamente tradicional lá, vereador Cadore, estádio Nicolau Alayon, o estádio do Juventus, né? Só a gente vê as fotos da arquitetura desse estádio, o quanto ele é atrativo lá na Moca. Então, são possibilidades que nós temos aqui no Estádio Centenário, no Estádio Alfredo Jaconi, no ginásio do Enxutão, no ginásio do Vascão, tudo isso está à disposição aqui em Caxias do Sul. Eu vou ceder os apartes, depois eu continuo. Vereador Renato, depois o vereador Fantinel. Vereador Felipe, quero lhe parabenizar por esse trabalho que o senhor faz há anos, né? Principalmente na área do esporte. Mas cada vez avançando mais, né? Que nem nesse final de semana que o senhor vai a São Paulo, como se diz assim, a trabalho com o seu bolso, né? O seu custo. E assim, o que o Martini vai pensar, seu filho, daqui a uns anos? Além de estar com a família, né? Então, parabéns por esse trabalho que o senhor faz há anos. E assim, eu quero... Porque quantas fotos o senhor vai ali assistir o basquete, fica lá depois do basquete, ou vai antes também, brincando com o Martini, né? Então, a família, eu acho que é acima de tudo, e depois mostrando o conhecimento. Porque quando esse aprendizado fica, e esse amor ao esporte, quando se vê alguns maus exemplos que têm dado aqui no Rio Grande do Sul, da torcida, né? Se vê tanta coisa ainda muito bonita no Brasil que dá para se ver, que dá para se copiar e dá para implantar aqui em Caxias. Então, vejo, vereador Felipe, parabéns, mais algumas coisas que o senhor tem trazido, não só de São Paulo, do Brasil, né? Mas também do próprio Mercosul, o senhor tem viajado bastante para mostrar para Caxias que dá para ser implementado. Quando eu lembro eu digo Academia da Boa Idade, né? Quando eu vou dizer que quem trouxe para Caxias, claro, o apoio do governo Sartori, mas foi o senhor que trouxe para Caxias, mas porque tinha pesquisado, porque tinha visto que era melhor, isso marcou para Caxias e tem marcado bastante. Então, parabéns por esse trabalho. Quando se pesquisa, se vê a importância do esporte na vida de todos. Quanto mais em esporte se investe, menos em educação, não deixe de ser uma educação, eu queria dizer, investe menos em saúde, porque dali não há necessidade. Então, o esporte, vejo que não precisa estar investindo tanto em saúde no amanhã ou depois. Obrigado. Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Felipe. Parabéns sempre pelo seu excelente trabalho na área do turismo, né? Eu acompanhei bem ali o início das apresentações aí que o senhor fez. E o que eu vou falar agora é para colaborar com o senhor, caso o senhor tenha interesse,
Na cidade onde eu morava na Itália, que se chama Feltre, existe o Palaghiaccio. O Palaghiaccio, ele é como se fosse uma cancha de futebol de salão, que no inverno eles congelam a pista para o pessoal patinar. Então o ambiente ele não é usado só para aquela finalidade. No verão ele é usado como futsal, ele é usado para shows, para apresentação, eventos, orquestras e tudo mais. E, inclusive, o que eu mais achei interessante é que ele não é fechado ao redor. Ele tem um coberto, uma arquibancada e é aberto. Quer dizer, não precisa uma estrutura astronômica que nem Gramado fez para o pessoal esquiar. Não, é só a pista que é construída de uma forma que no inverno eles enchem de água e congelam e o pessoal pode patinar. Então isso diminui o custo, né, do investimento. E caso o senhor precise de informações sobre aquele local lá, eu posso conseguir para colaborar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Sem dúvida nenhuma que essas informações são extremamente importantes, até para a gente poder levar para quem tem interesse, que não é impossível implantar, né? E essas duas fotos eu faço questão de frisar, porque são pessoas são pessoas apaixonadas pelo esporte, que viajam o mundo inteiro buscando isso, né? A Marisa e o Maurício, a Marisa na foto da esquerda, nos recebeu lá em São Paulo, também esteve em Caxias. Ela tem um projeto que ela está visitando as 17 sedes do basquete no Brasil, já esteve em Caxias, fez turismo esportivo por aqui, conheceu os estádios da região, inclusive, nos acompanhou lá, né, em vários desses processos, faz um grande trabalho, divulgou Caxias do Sul, o Marden também, viaja o mundo conhecendo estádios, nos recebeu, nos levou até o estádio da Moca, que nos acompanha no estádio do Palmeiras, faz um grande trabalho. Nós em breve estamos organizando para ir para o Rio de Janeiro também, entender um pouco mais desse processo lá. Nós recebemos aqui os caçadores de estádio de futebol, que estão percorrendo muitas cidades de mais de 20 países já, e vão nos receber no Rio de Janeiro. Completaram esse ano todos os estádios do Campeonato Carioca, então fazem um grande trabalho. Então a Marisa, o Maurício, o Marden, o Cláudio e a Carla fazem um grande trabalho, e eu tenho certeza que essa conexão vai se manter por muito tempo, auxiliando as cidades a difundir o turismo esportivo. Pode passar, Cleber. Aqui tem alguns exemplos daquilo que eu vim falando, né? Essas fotos de cima são no estádio do Morumbi. Antes do jogo do basquete, tem um restaurante, né? O Morumbi ele fica aberto para os sócios do São Paulo poderem utilizar a academia, que é lá do outro lado do estádio, e a pista atlética de quem quiser praticar alguma atividade esportiva, né? Existe um espaço Kids, que hoje é fundamental para as crianças poderem frequentar, né? O Martim fácil de fazer amizade, né? Encontrou o Gabriel lá e fez esse processo de amizade dentro do Morumbi. Depois fomos assistir o jogo de São Paulo. Pode passar, Clever. E aqui alguns exemplos do que vem acontecendo em Caxias, né? A Sudolimpíada é o grande momento que vai acontecer agora, ainda nesse ano. Nós tivemos aqui a competição do futebol de mesa, com 6 estados representados, a meia maratona de Caxias, que volta esse ano ao calendário. O Recreio da Juventude recebeu a etapa nacional de badminton há 2 semanas atrás. Foi um grande evento. As Olimpíadas Coloniais, quantos turistas estiveram acompanhando as Olimpíadas Coloniais na Festa da Uva, e que bom que esse ano o calendário esportivo retornou para a Festa da Uva. É fundamental para a divulgação da atividade esportiva. Aqui eu fiz questão de trazer a visita deles aqui em Caxias do Sul, né? A Marisa, no ginásio Enxutão, ela tem um interesse muito específico por ginásios, mas visita estádios, é torcedora do São Paulo, nos levou nos jogos lá, visitou o estádio Centenário, os caçadores de estádio no estádio Alfredo Jaconi, o secretário Citon recebeu eles no ginásio do Vascão, o ginásio do SESI, eu acompanhado do meu filho, que convida os amigos para irem aos jogos do basquete, que também acaba gerando isso nas crianças. Alguns deles já começaram a frequentar escolinhas de basquete, então é o exemplo que acaba arrastando as crianças também para esse tipo de prática. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que nós temos vários pontos em Caxias do Sul que podem ser agregados aos roteiros tradicionais já, às vinícolas, às cervejarias, aos nossos roteiros já consolidados, ao nosso processo de formação histórica da cidade, né, com as igrejas, com os monumentos, com as praças, enfim, tudo aquilo que envolve o turismo, ele pode ser agregado no turismo esportivo, e não só em Caxias do Sul, mas também na região, porque nós temos aqui muito próximo o Brasil de Farroupilha, o Esportivo em Bento Gonçalves, a CBF em Carlos Barbosa, enfim, nós temos diversas modalidades, diversos
diversas formas de prática esportiva que são tradicionais aqui na região. Existe o rugby muito forte em Bento, nós temos o rugby em Caxias, tem futebol americano em Farroupilha, agora voltando com força. Então, são diversas formas que nós temos de agregar para a cidade de Caxias do Sul através do turismo e, consequentemente, do turismo esportivo. Então, quero agradecer a atenção dos colegas e eu vou seguir batendo nessa tecla, porque eu acho que ela é importante e ela pode dar um retorno muito grande para a nossa cidade e para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Obrigada.